Clara Mendes apertou os olhos cansados enquanto contava as gorjetas do dia. R$ 42. Mal daria para os remédios da mãe. Eram quase 11 da noite, e seus pés latejavam depois de 8 horas correndo entre as mesas do restaurante no centro de São Paulo. O salário mínimo mais as gorjetas garantiam o aluguel do pequeno apartamento na periferia e as contas básicas, mas os medicamentos para a hipertensão de Dona Zélia consumiam qualquer sobra que pudesse existir. Ela guardou o dinheiro na bolsa surrada e ajeitou o uniforme amarrotado. Mais um dia, mais uma batalha vencida. Amanhã seria igual. E depois? E depois? Aos 26 anos, Clara já carregava nos ombros o peso de uma vida inteira de responsabilidades. Até amanhã, Jorge. Ela se despediu do cozinheiro que fumava um cigarro na porta dos fundos. Vai com Deus, menina. Cuidado na rua a essa hora. Clara sorriu e acenou, encarando a noite quente de São Paulo. O centro esvaziava-se gradualmente, restando apenas alguns bares ainda abertos, e os inevitáveis moradores de rua buscando um lugar para dormir. Ela apertou a bolsa contra o corpo e acelerou o passo em direção ao ponto de ônibus. Na mesma hora, do outro lado da cidade, Arthur Brandão assinava os últimos documentos em seu escritório, na cobertura de um arranha-céu. A vista panorâmica de São Paulo iluminada formava um tapete de luzes aos seus pés. Aos 34 anos, era um dos empresários mais bem-sucedidos do ramo da construção civil. Os contratos da Zona Leste foram aprovados, senhor, informou sua secretária antes de se retirar. O lucro estimado é de 17 milhões no primeiro ano. Arthur apenas assentiu sem demonstrar emoção. Dinheiro havia deixado de ser novidade há muito tempo. Ele afrouxou a gravata de seda italiana e serviu-se de um uísque caro, contemplando o império que havia construído. Construtora Brandão. 15 empreendimentos de luxo concluídos nos últimos 5 anos, centenas de funcionários, milhões em lucro. E ainda assim, um vazio persistente. Carlos, prepare o carro, ele falou ao telefone. Vamos passar no restaurante Casarão antes de ir para casa. O Casarão era seu refúgio quando não queria jantar sozinho em sua mansão no Morumbi. Um lugar discreto, com boa comida e sem o risco de encontrar sócios ou concorrentes. Um lugar onde podia observar pessoas comuns, vidas reais, tão diferentes da bolha social em que vivia. Clara não conseguiu o ônibus direto. Teria que fazer baldeação no centro. Enquanto esperava no ponto, notou um carro de luxo estacionado próximo ao restaurante onde trabalhava. A janela estava baixa e ela aproveitou para usar o vidro como espelho, ajeitando os cabelos escuros presos em um coque simples. Arthur observava pela janela do carro quando notou a jovem usando seu vidro como espelho. Havia algo nela que chamou sua atenção imediatamente. Não era a beleza convencional, embora fosse bonita. Era a dignidade com que se portava, mesmo vestindo um uniforme simples e carregando uma bolsa desgastada. Seus movimentos eram precisos, seu olhar era atento. Em seu rosto, uma história de luta estava escrita. Mas quem é aquela garçonete? Perguntou ao motorista que frequentemente o levava ao restaurante. Acho que se chama Clara, senhor. Trabalha lá há uns 2 anos, muito esforçada, pelo que dizem. Arthur continuou observando, intrigado. Como seria viver como ela? Trabalhar até tarde, voltar para a casa de ônibus, contar cada centavo, um mundo completamente oposto ao seu de carros blindados, reuniões em coberturas e decisões de milhões. Clara sentiu-se observada e encarou o vidro escuro do carro. Por um instante seus olhares se cruzaram, embora ela não pudesse ver claramente o homem dentro do veículo. Um arrepio percorreu sua espinha, uma sensação estranha de que aquele momento, de alguma forma, mudaria algo em sua vida. O ônibus chegou, interrompendo o momento. Clara afastou-se rapidamente em direção ao veículo lotado. Siga aquele ônibus, Arthur ordenou ao motorista, surpreendendo a si mesmo com o pedido. Senhor? Discretamente, Carlos. Quero saber mais sobre ela. O motorista assentiu sem questionar e colocou o carro em movimento. Arthur não entendia por que estava fazendo aquilo. Nunca havia seguido ninguém antes. Mas algo naquela mulher, naquele olhar através do vidro, havia despertado uma curiosidade que ele não conseguia explicar. O carro de luxo seguiu silenciosamente o ônibus pelas ruas de São Paulo.
ligando dois mundos que jamais deveriam se encontrar: o do empresário milionário e o da garçonete que contava moedas. O que começou como um reflexo no vidro de um carro se transformaria em algo que nenhum dos dois poderia prever. 3 dias se passaram. Clara não conseguia esquecer a sensação de ser observada por alguém naquele carro luxuoso. Uma paranoia crescente a fazia olhar por cima do ombro no caminho para casa, embora não tivesse visto o veículo novamente. "Mais um café, por favor", pediu um cliente na mesa 8, retirando Clara de seus pensamentos. "Imediatamente, senhor", ela respondeu automaticamente, anotando o pedido. O restaurante Casarão não era exatamente de luxo, mas também não era popular. Ocupava aquela faixa intermediária que atraía empresários em busca de discrição e classe média em ocasiões especiais. Clara trabalhava ali há 2 anos, desde que precisou abandonar a faculdade para cuidar da mãe doente. "Mesa nova chegando, Clara", avisou o maître. "É sua." Ela ajeitou o uniforme e pegou o bloquinho de pedidos, dirigindo-se à entrada do restaurante. Seu coração quase parou quando viu quem acabava de entrar. Era ele, o homem do carro. Tinha certeza, embora só o tivesse visto parcialmente através do vidro escuro. Alto, ombros largos, cabelo castanho escuro bem cortado, provavelmente na casa dos 30 anos. Vestia um terno que Clara, mesmo sem entender de moda, sabia custar mais que seu salário de 6 meses. "Boa noite, senhor. Mesa para um?" ela perguntou, mantendo o profissionalismo apesar do nervosismo. "Sim, por favor", ele respondeu, observando-a com intensidade. "Prefiro um lugar mais reservado." Clara o conduziu a uma mesa no canto, sentindo o olhar dele nas suas costas. Entregou o cardápio com mãos ligeiramente trêmulas. "Sou Arthur Brandão", ele se apresentou estendendo a mão. "Clara Mendes", ela respondeu por reflexo, apertando a mão dele brevemente. "Deseja algo para beber enquanto olha o cardápio?" "Um vinho tinto, o melhor da casa." Clara assentiu e se afastou, respirando fundo para recuperar a compostura. Na cozinha, encostou-se na parede por um momento. "Tudo bem?" perguntou Jorge, o cozinheiro. "Sim, só cansada." Minutos depois ela retornou com o vinho. Arthur não olhava o cardápio, mas a observava abertamente. "Já decidiu o que vai pedir?" ela perguntou, tentando manter a voz firme. "O que você recomenda?" "O filé ao molho de vinho é muito apreciado." "Então será o filé", ele concordou, devolvendo o cardápio. "Você trabalha aqui há muito tempo, Clara?" A familiaridade com que ele usou seu nome a incomodou. 2 anos, senhor. Por favor, me chame de Arthur." "Senhor, me faz sentir velho." Clara apenas assentiu, anotando o pedido e se afastando rapidamente. Durante o restante da noite, ela sentiu o olhar dele a seguindo, mesmo quando atendia outras mesas. Era um olhar curioso, não ameaçador, mas mesmo assim a deixava inquieta. Arthur jantou sem pressa, saboreando o vinho e observando Clara. Havia algo nela que o fascinava. A forma como se movia com eficiência entre as mesas, séria e dedicada. Diferente das mulheres de seu círculo social, sempre sorridentes, sempre fingindo. Quando terminou, pediu a conta, deixando uma gorjeta generosa. "O jantar estava excelente", ele comentou quando Clara retornou. "Fico feliz que tenha gostado." "Virei novamente amanhã", anunciou, encarando-a diretamente. "Espero que você esteja aqui." Clara não respondeu, apenas assentiu educadamente e se retirou. Quando Arthur saiu, ela respirou aliviada. No entanto, para sua surpresa, no dia seguinte, ele retornou. E no outro também. Sempre sozinho, sempre pedindo para ser atendido por ela, sempre deixando gorjetas que faziam os olhos de seus colegas brilharem de inveja. Semana após semana, Arthur voltava, fazendo perguntas sutis sobre sua vida. "Você nasceu em São Paulo?" perguntou certa noite. "Não, vim do interior, Ribeirão Preto." "E sua família?" "Minha mãe mora comigo. Meu pai faleceu quando eu tinha 16 anos." "Sinto muito." "Faz tempo", ela respondeu simplesmente. Aos poucos, Clara foi se acostumando com a presença dele. Arthur era educado, nunca ultrapassava os limites, nunca a constrangia diante dos colegas. Dizia ser consultor de empresas,
o que explicava o terno caro e os horários flexíveis. Você não tem família esperando em casa? Ela perguntou um dia, surpreendendo a si mesma com a ousadia. Arthur sorriu, um sorriso que não alcançou seus olhos. Não, apenas trabalho. Parece solitário. É. Aquela simples confissão tão honesta quebrou algo dentro de Clara. De repente, o homem rico e misterioso parecia apenas um homem sozinho, como tantos outros. Uma noite, um mês após sua primeira visita, Arthur chegou mais tarde que o habitual. Clara já estava prestes a terminar seu turno. Estava preocupada que algo tivesse acontecido. Ela comentou, servindo-lhe a taça de vinho de sempre. Arthur ergueu as sobrancelhas, surpreso. Estava preocupada comigo? Clara corou ligeiramente. É um cliente assíduo. Notamos quando faltam. Apenas isso? Ele provocou gentilmente. O olhar que trocaram foi longo, cheio de algo não dito. Clara sentiu o coração acelerar, confusa com as próprias emoções. Aquele homem representava um mundo tão distante do seu. Um mundo de privilégios que ela nunca conheceria. Notei que você também não usa aliança. Arthur comentou, olhando para sua mão. Não tenho tempo para relacionamentos. Por que trabalha muito? Porque tenho responsabilidades. Ela respondeu pensando na mãe doente, nas contas, na vida dura que levava. Quando o restaurante fechou, Clara se surpreendeu ao encontrar Arthur ainda lá, conversando com o gerente. Ele sorriu ao vê-la pegar sua bolsa. Posso oferecer uma carona? Perguntou, aproximando-se. Não é necessário, pego o ônibus. É tarde, Clara. Por favor, deixe-me levá-la em segurança. Ela hesitou. Um mês atrás, teria recusado veementemente. Agora não tinha certeza. Arthur era um mistério para ela. Um homem entre dois mundos. O cliente gentil do restaurante e o desconhecido do carro luxuoso que a observava de longe. Tudo bem. Ela concordou finalmente. A decisão foi tomada num impulso, mas ao entrar no carro com Arthur, Clara não imaginou como aquela simples carona mudaria tudo. O carro de Arthur deslizava silenciosamente pelas ruas de São Paulo. Clara olhava pela janela, desconfortável com o luxo que a cercava. O banco de couro macio, o cheiro de carro novo, o motorista uniformizado, tudo gritava dinheiro. Para onde vamos? Perguntou Arthur. Jardim Miriam. Ela respondeu sem entrar em detalhes sobre o endereço exato. Arthur notou a hesitação dela e respeitou sua privacidade. Você parece tensa, comentou. Não estou acostumada a andar em carros como este. É apenas um carro. Um carro que custa mais que minha vida inteira. Clara rebateu, sem conseguir esconder a amargura. Arthur ficou em silêncio por um momento, pensativo. A vida distribui as cartas de forma injusta, ele disse finalmente. Algumas pessoas nascem com o baralho completo, outras nem chegam a jogar. Clara completou, olhando-o de relance. Eles trocaram um olhar breve, mas intenso, como se ambos percebessem que, apesar das diferenças, havia algo em comum entre eles, uma compreensão mútua, uma curiosidade genuína. Quanto tempo faz que sua mãe está doente? Arthur perguntou, mudando de assunto. Quase 3 anos. Começou com uma crise hipertensiva, depois vieram as complicações cardíacas. E você cuida dela sozinha? Sim. Larguei a faculdade no 3º ano para poder trabalhar em período integral. O que você estudava? Serviço social. Clara respondeu com um toque de nostalgia. Queria ajudar pessoas que passam por dificuldades como as que enfrentei. É um objetivo nobre. É um sonho adiado, ela corrigiu. A vida real tem outras prioridades. O carro entrou na zona sul da cidade, as ruas ficando progressivamente mais estreitas e menos iluminadas. Clara apontou para uma esquina. Pode me deixar aqui, por favor. Não vou deixá-la numa esquina escura. Prefiro assim, ela insistiu. Arthur respeitou seu desejo, mas não gostou. Observou-a descer do carro com a mesma dignidade que havia notado no primeiro dia. Posso te buscar amanhã? Ele perguntou, abaixando o vidro. Não, mas obrigada pela carona. Clara, ele chamou antes que ela se afastasse. Gostaria de jantar comigo? Não no restaurante. Em outro lugar como... Ele hesitou, buscando a palavra. Como amigos. Ela o encarou por um instante, surpresa com o convite. Por que eu? Porque você é real.
Ele respondeu simplesmente. Clara pensou por um momento. Duas vozes dentro dela travavam uma batalha. Uma cautelosa lembrava-a das diferenças entre eles, das razões para manter distância. A outra, curiosa, perguntava-se sobre o que havia por trás daquele homem elegante e solitário. Vou pensar, ela respondeu finalmente, virando-se para ir embora. Durante a semana seguinte, Arthur não apareceu no restaurante. Clara se pegou olhando para a porta várias vezes, esperando vê-lo, mas ele não veio. Uma parte dela sentiu alívio, outra parte, uma decepção que não queria admitir. Na sexta-feira, ao terminar o turno, ela encontrou um envelope com seu nome na recepção. Domingo, 19 horas. Se quiser vir, estarei esperando. Se não vier, entenderei. Endereço abaixo. Arthur. Clara passou o sábado inteiro debatendo consigo mesma. Era loucura aceitar aquele convite. Mal conhecia Arthur, não sabia nada sobre ele além do que ele havia contado. E ainda assim, havia algo nele que a intrigava, uma solidão que de alguma forma ecoava a sua própria. No domingo, contra todos os seus instintos de autopreservação, ela se encontrou vestindo a única roupa boa que tinha, um vestido simples azul marinho que usava em ocasiões especiais. Dona Zélia observou-a com curiosidade. — Vai sair, filha? — Sim, mãe. Vou encontrar um... amigo. Amigo. Dona Zélia ergueu as sobrancelhas, surpresa. Há quanto tempo não te vejo arrumar-se para sair? É só um jantar. Clara respondeu, sentindo as bochechas esquentarem. Ela pegou 3 ônibus para chegar ao endereço que Arthur havia indicado. Não era um restaurante como esperava, mas um pequeno café em uma rua tranquila de pinheiros. Clara hesitou na porta, quase desistindo, mas finalmente entrou. Arthur estava lá, vestindo jeans e uma camisa simples, tão diferente do executivo de terno que ela conhecia. Ele sorriu ao vê-la, um sorriso genuíno que iluminou seus olhos. — Você veio, ele disse, levantando-se. — Ainda não sei por quê, ela admitiu, sentando-se. Eu também não. O jantar começou tenso, mas aos poucos a conversa fluiu. Arthur falou sobre sua empresa de consultoria, sobre as viagens que fazia, sobre a pressão do trabalho. Clara contou sobre sua mãe, sobre o sonho interrompido da faculdade, sobre os pequenos prazeres que encontrava apesar das dificuldades. — Por que você me observava naquele dia? Ela perguntou finalmente a pergunta que havia guardado por tanto tempo. Arthur pareceu surpreso com a pergunta direta. — Porque você era diferente, ele respondeu após um momento. No seu reflexo no vidro do carro, vi algo que não vejo há muito tempo no meu mundo. — O quê? Dignidade verdadeira. Clara baixou os olhos, desconfortável com o elogio. Tem coisas sobre mim que você não sabe, Arthur. Como o quê? Ela respirou fundo. Se iam embarcar nessa... amizade, havia algo que ele precisava saber. Tenho uma passagem pela polícia. O silêncio que seguiu foi pesado. Arthur ficou imóvel, seu rosto uma máscara ilegível. Por quê? Ele perguntou finalmente, sua voz neutra. Furto. Há 4 anos, quando minha mãe teve a primeira crise. Roubei remédios de uma farmácia porque não tinha dinheiro. E foi presa. Detida. Passei uma noite na delegacia. O farmacêutico retirou a queixa quando soube o motivo, mas o registro ficou. Arthur ficou em silêncio por um longo momento, processando a informação. Clara esperou tensa, observando o julgamento que certamente viria. Obrigado por confiar em mim, ele disse finalmente. Não era a reação que ela esperava. Não havia condenação em sua voz, apenas uma gravidade respeitosa. O jantar terminou pouco depois. Na calçada, Arthur pareceu hesitante. Posso te ligar? Não tenho celular, Clara respondeu. Só um telefone fixo que divido com os vizinhos. Então, nos vemos no restaurante? Talvez, ela respondeu, não querendo criar expectativas. Eles se despediram com um aperto de mão formal. Clara voltou para casa confusa, com sentimentos contraditórios. Havia gostado da noite, da conversa, da companhia, mas sabia que aquela conexão era impossível. Mundos diferentes demais. O que ela não sabia era que Arthur, voltando para sua mansão vazia, sentia-se igualmente perturbado. A história de Clara o havia abalado mais do que queria admitir. Ele passou a noite inteira acordado,
repensando tudo o que acreditava sobre certo e errado, sobre privilégio e necessidade. 2 dias depois, quando Clara chegou ao trabalho, o gerente a chamou. O Sr. Brandão ligou. Disse que não virá mais. A notícia caiu como um peso no estômago de Clara. Algo dentro dela quebrou, embora seu rosto permanecesse impassível. Era exatamente o que esperava, não era? O rico consultor tinha se assustado com sua confissão. Melhor assim. Melhor terminar antes mesmo de começar. Você está bem? Perguntou o gerente, notando sua palidez. Estou. Obrigada por avisar. Clara trabalhou mecanicamente naquele dia, servindo mesas, anotando pedidos, sorrindo quando necessário. Mas por dentro, sentia uma mistura de decepção e raiva. Raiva de si mesma por ter baixado a guarda, por ter confiado em alguém de um mundo tão diferente do seu. À noite em casa, Dona Zélia percebeu sua tristeza. O que aconteceu, filha? Nada importante, mãe, só cansaço. As semanas passaram. Clara dobrou sua carga de trabalho, aceitando todos os turnos extras disponíveis. O dinheiro adicional era bem-vindo, mas a verdade é que queria manter-se ocupada, sem tempo para pensar em Arthur Brandão e no que poderia ter sido. Em seu escritório luxuoso, Arthur passava por sua própria tormenta. A revelação de Clara o havia perturbado profundamente, mas não pelo motivo que ela imaginava. Não era julgamento o que sentia, mas culpa. Culpa por estar mentindo para ela desde o início. Carlos, preciso que você descubra tudo sobre uma tal de Clara Mendes, instruiu seu motorista, que também fazia trabalhos de confiança. Ela trabalha como garçonete no casarão. Quero saber sobre a passagem dela pela polícia especificamente. Sim, senhor. Algo mais? Discrição absoluta. Arthur passou dias imerso em trabalho, tentando afastar Clara de seus pensamentos, sem sucesso. Quando Carlos retornou com as informações, ele fechou a porta de seu escritório para ler o relatório em privacidade. Clara Mendes, 26 anos. Detida em 14 de maio de 2021 por furto em uma farmácia no Jardim Miriam. Conforme registrado, subtraiu medicamentos para hipertensão arterial no valor de R$ 348. Alegou que sua mãe, Zélia Mendes, havia sofrido uma crise e estava sem os remédios. A queixa foi retirada pelo proprietário da farmácia, Sr. Antônio Ferreira, após ele conhecer as circunstâncias. Nenhuma acusação formal foi feita. Havia mais detalhes da vida de Clara que confirmavam tudo o que ela havia dito. O abandono da faculdade para cuidar da mãe, os empregos simultâneos que manteve por um tempo, a luta diária por sobrevivência. Arthur sentiu uma onda de vergonha. Ele, que nunca precisou se preocupar com dinheiro, que cresceu em uma bolha de privilégios, havia julgado silenciosamente uma mulher que só tentava salvar a mãe. E pior, havia mentido para ela sobre quem realmente era. Não era um simples consultor. Era Arthur Brandão, herdeiro e CEO da construtora Brandão, uma das maiores do país. Seu patrimônio pessoal ultrapassava os bilhões. O consultor era apenas uma persona que usava para frequentar lugares como o casarão, sem chamar atenção. Ele pegou o telefone decidido. Carlos, prepare o carro. Naquela mesma noite, Clara saía do restaurante quando viu o carro familiar parado na calçada. Seu coração acelerou, mas ela manteve o rosto neutro enquanto Arthur descia do veículo. — O que está fazendo aqui? Perguntou sem conseguir esconder completamente a mágoa. — Precisamos conversar. — Não temos nada para conversar. Sua ausência foi mensagem suficiente. Arthur respirou fundo, visivelmente nervoso. — Não me afastei pelo motivo que você imagina. E qual seria esse motivo na sua cabeça? Vergonha. Não de você, mas de mim mesmo. Clara franziu a testa confusa. Não entendo. Eu menti para você. Arthur confessou, seu olhar direto. Não sou consultor. Ele tirou um cartão do bolso e entregou a ela. Clara olhou para o papel luxuoso e sentiu o sangue gelar nas veias. Arthur Brandão, presidente e CEO, construtora Brandão. Você é... Ela começou, atônita. Sim. Dono da construtora, não um funcionário. Queria conhecer pessoas reais sem a barreira que meu nome e meu dinheiro criam. Por isso a farsa. Clara devolveu o cartão bruscamente, como se queimasse seus dedos. Então tudo foi uma mentira?
Um rico entediado brincando de ser gente comum? Não foi assim, Arthur protestou. O que senti, o que sinto por você é verdadeiro. Como posso acreditar? Você investigou minha vida? É isso? Descobriu sobre minha passagem pela polícia e decidiu que eu não era tão interessante quanto pensava? Investiguei, sim, ele admitiu, sabendo que mais mentiras só piorariam a situação. Mas não foi por desconfiança. Foi porque queria entender, queria saber se você estava sendo sincera. Enquanto você mentia. Sim, ele concordou, abaixando a cabeça. E não tenho desculpas. Clara sentiu os olhos arderem com lágrimas, que se recusava a derramar. A diferença entre eles, já grande, agora parecia um abismo intransponível. Você não faz ideia do que é precisar realmente de algo, Arthur. De ter que escolher entre comida e remédio. De saber que sua mãe pode morrer porque você não tem dinheiro suficiente. Ele não respondeu imediatamente, absorvendo o impacto de suas palavras. Tem razão. Não sei o que é isso. Nasci com tudo o que o dinheiro pode comprar. Mas sei o que é sentir-se sozinho, mesmo rodeado de pessoas. Sei o que é ser valorizado apenas pelo que possuo, não pelo que sou. Poupe-me do drama do pobre menino rico. Clara retrucou, mas sua voz perdera um pouco da dureza. Não estou pedindo sua pena. Só estou tentando dizer que quando estou com você me sinto real, como não me sinto há muito tempo. Eles ficaram em silêncio por um momento, o peso das revelações e das diferenças pairando entre eles. "O que você quer de mim, Arthur?" Clara perguntou finalmente. "Por que está aqui? Quero a chance de conhecê-la de verdade, sem mentiras, sem pretensões. Apenas Clara e Arthur. Isso é impossível. Nossos mundos são incompatíveis. Então me deixe conhecer o seu mundo", ele propôs. "E você pode conhecer o meu, sem julgamentos." Clara hesitou. Parte dela queria acreditar, queria dar uma chance. Outra parte, a que havia aprendido da maneira mais dura a se proteger, gritava para que se afastasse. "Preciso pensar", ela disse finalmente. "Isso é demais." Arthur assentiu, respeitando seu espaço. "Vou esperar. O tempo que for necessário." Eles se despediram com a promessa de uma conversa futura. Clara caminhou até o ponto de ônibus, sua mente um turbilhão de emoções conflitantes. Arthur a observou partir, sabendo que havia muito mais em jogo agora do que qualquer um dos dois poderia imaginar. Os dias seguintes foram um borrão para Clara. Trabalhava, cuidava da mãe, dormia algumas horas e recomeçava tudo. Mas sua mente constantemente vagava para Arthur, o bilionário que se fez passar por consultor, o homem que parecia genuinamente interessado nela, mesmo após descobrir seu passado. 2 semanas se passaram sem que eles se vissem. Arthur não voltou ao restaurante, respeitando o espaço que ela pediu. Clara oscilava entre alívio e uma estranha sensação de perda. Numa tarde de folga, enquanto ajudava a mãe com os exercícios de fisioterapia, o telefone comunitário do corredor tocou. "Clara, telefone para você!" gritou a vizinha. Surpresa, Clara atendeu. "Alô? Clara? É Arthur." Seu coração acelerou involuntariamente. "Como conseguiu este número?" Perguntei ao gerente do restaurante. "Espero que não se importe." Ela suspirou. "O que você quer, Arthur?" "Saber como você está. E se podemos nos encontrar?" Clara hesitou, olhando para a porta entreaberta onde sua mãe descansava. "Não sei se é uma boa ideia. Por favor, 1 hora apenas. Deixe-me mostrar quem realmente sou." Algo na voz dele, uma vulnerabilidade raramente exposta, a fez ceder. "Amanhã após meu turno, 8 da noite. Estarei esperando." No dia seguinte, pontualmente às 8, Arthur estava na porta do restaurante. Vestia jeans e uma camisa simples, tentando não chamar atenção, mas seu porte e postura o destacavam mesmo assim. "Obrigado por vir", ele disse quando Clara se aproximou. "Ainda não sei por que estou aqui", ela admitiu. "Gostaria de te mostrar algo, um lugar importante para mim." Arthur a conduziu até seu carro onde Carlos os aguardava. Clara entrou hesitante, ainda desconfortável com o luxo evidente. Eles dirigiram em silêncio por 20 minutos, saindo do centro em direção ao bairro do Bom Retiro. "Para onde estamos indo?" Clara perguntou finalmente. "Para onde tudo começou."
O carro parou em frente a um prédio antigo, mas bem conservado. Era um sobrado modesto, pintado de amarelo desbotado com uma pequena placa na entrada. Centro Comunitário Novo Amanhecer. O que é este lugar? Perguntou Clara enquanto desciam do carro. Meu começo, Arthur respondeu, seu olhar perdido nas janelas iluminadas. Cresci aqui, dos 8 aos 16 anos. Clara o olhou surpresa. Pensei que você fosse um herdeiro, nascido em berço de ouro. Arthur sorriu tristemente. A história oficial a que sai nas revistas de negócios é essa. A realidade é um pouco diferente. Eles entraram no local onde foram recebidos por uma senhora idosa que abraçou Arthur com carinho genuíno. Arthur, meu menino, quanto tempo? Dona Marta, como está? Ele perguntou, retribuindo o abraço com visível emoção. Viva, graças a Deus e a você. E quem é esta jovem? Esta é Clara, uma amiga. Dona Marta sorriu, olhando de um para o outro com aquele olhar que só os velhos têm, como se pudesse ver além das aparências. Venham, as crianças vão adorar ver você. Eles seguiram a senhora idosa até uma sala, onde cerca de 15 crianças de várias idades faziam lição de casa, sob a supervisão de monitores jovens. Quando viram Arthur, os pequenos correram em sua direção, cercando-o com sorrisos e abraços. Clara observava a cena, completamente desconcertada. Este não era o empresário frio e calculista que imaginava. Este homem, abaixado entre crianças sorridentes, parecia genuinamente feliz, genuinamente conectado. Mais tarde, sentados em um banco no pequeno jardim do centro, Arthur finalmente contou sua história. Meus pais morreram num acidente quando eu tinha 8 anos. Não tinha outros parentes. Acabei aqui, neste abrigo. Dona Marta foi como uma mãe para todos nós. E como você se tornou você? Arthur respirou fundo. Aos 16 consegui uma bolsa de estudos. Me formei em engenharia, trabalhei duro, economizei cada centavo. Aos 25, peguei um empréstimo e comecei um pequeno negócio de reformas. Deu certo, cresceu, se transformou na construtora Brandão. Por que esconder essa história? No mundo dos negócios, parecer vulnerável é perigoso. A história do órfão do abrigo não inspira confiança em investidores. Então criei outra narrativa. Clara olhou para o prédio amarelo, para as crianças que ainda os observavam pela janela. Você ajuda este lugar? Não era uma pergunta, mas Arthur respondeu mesmo assim. Este e outros 12 espalhados pela cidade. É o mínimo que posso fazer. O silêncio que se seguiu foi diferente dos anteriores. Não era tenso ou desconfortável, mas contemplativo. Clara estava vendo Arthur sob uma nova luz, e ele a observava, esperando seu julgamento. Obrigada por me trazer aqui, ela disse finalmente. Por compartilhar isso comigo. Queria que você me visse. O verdadeiro eu, não o personagem. Eles voltaram ao carro. A atmosfera entre eles mudada. O abismo ainda existia, mas agora havia pontes possíveis. Na viagem de volta, Clara falou sobre sua própria história. Sobre o pai, um trabalhador da construção civil que morreu quando ela tinha 16 anos. Sobre a luta para terminar o ensino médio enquanto trabalhava meio período. Sobre o sonho da faculdade, brevemente realizado e depois adiado. Nós dois perdemos nossos pais cedo demais, observou Arthur. A diferença é que você superou isso. Construiu um império. E você cuidou da sua mãe, sacrificando seus próprios sonhos. Qual de nós é mais forte, Clara? Ela não respondeu, tocada pelo reconhecimento em sua voz. Quando chegaram ao seu bairro, Clara não pediu para ser deixada na esquina. Permitiu que Arthur a acompanhasse até o pequeno prédio onde morava. É aqui, ela disse, apontando para o edifício simples de 3 andares, com pintura descascando e escada externa de metal. Posso te ligar? Arthur perguntou hesitante. Clara hesitou, mas apenas por um momento. Pode. Nos dias seguintes, eles falaram todos os dias. Arthur mandou um celular para ela, que inicialmente se recusou a aceitar, mas acabou cedendo quando ele argumentou que era apenas uma ferramenta para se comunicarem melhor. Uma semana depois, Clara sentiu uma tontura forte durante o trabalho. Havia dormido apenas 4 horas na noite anterior, após cuidar da mãe que tivera uma noite inquieta. Ela se apoiou numa mesa, respirando fundo, mas a sala começou a girar. Clara!
A voz do gerente soou distante. Você está bem? Antes que pudesse responder, tudo escureceu. Clara desmaiou, caindo no chão do restaurante. Quando acordou, estava num quarto de hospital, com uma enfermeira verificando seu soro. O que aconteceu? Perguntou, confusa. Você desmaiou, querida. Exaustão e pressão baixa. Precisa descansar. A porta se abriu e Arthur entrou, seu rosto pálido de preocupação. Clara, ele disse aproximando-se rapidamente da cama. Como você está? Como você soube? Ela perguntou, surpresa com sua presença. Jorge me ligou. Vim o mais rápido que pude. O cozinheiro, percebendo a conexão entre os dois, havia encontrado o número de Arthur e o avisado do acontecido. Clara sentiu uma onda de emoção. Ninguém além de sua mãe se preocupava assim com ela há muito tempo. Estou bem, só cansada. Você está se matando de trabalhar, Arthur disse, segurando sua mão gentilmente. Isso não pode continuar assim. Tenho contas para pagar, uma mãe para cuidar. Deixe-me ajudar. Clara retirou a mão, seu orgulho ferido. Não quero seu dinheiro, Arthur. Não estou oferecendo dinheiro, ele respondeu calmamente. Estou oferecendo apoio. Como amigo. A palavra amigo pairou entre eles, carregada de significados não ditos. Ambos sabiam que o que sentiam já havia ultrapassado a amizade, mas nenhum estava pronto para nomear. Minha mãe, Clara lembrou subitamente, tentando levantar-se. Ela está sozinha. Preciso... Não está sozinha. Arthur a tranquilizou. Enviei uma enfermeira para ficar com ela. Sua vizinha, Dona Lourdes, abriu a porta para nós. Clara o olhou atônita. Você pensou em tudo. Tentei. Ele respondeu com um pequeno sorriso. Naquele momento, olhando para Arthur, Clara percebeu que algo fundamental havia mudado. O muro que erguera ao seu redor, a proteção contra um mundo que sempre fora cruel, começava a apresentar rachaduras. Obrigada, ela disse simplesmente. Ele assentiu, e naquele silêncio compartilhado, um entendimento mútuo cresceu entre eles. Talvez, apenas talvez, dois mundos tão diferentes pudessem encontrar um caminho comum. Clara recebeu alta do hospital no dia seguinte. Arthur insistiu em levá-la para casa, onde encontraram Dona Zélia ansiosa, mas bem cuidada pela enfermeira contratada. Você deve ser o Arthur, disse a senhora, examinando-o com olhos atentos, enquanto ele ajudava Clara a se acomodar no sofá gasto da pequena sala. Sim, senhora, prazer em conhecê-la. Minha filha falou de você. Não muito, mas o suficiente. Clara lançou um olhar de advertência para a mãe, que fingiu não notar. Clara precisa descansar pelo menos uma semana, Arthur comentou, tentando mudar de assunto. O médico foi bem claro quanto a isso. E quem vai pagar as contas se ela descansar? Dona Zélia perguntou diretamente, sem rodeios. Não temos esse luxo. Mãe, por favor. Clara interveio constrangida. Ela tem razão, Arthur reconheceu. É um privilégio poder descansar quando se está doente, mas talvez possamos encontrar uma solução temporária. Não queremos sua caridade, Clara disse firmemente. Não é caridade, ele respondeu com calma. É um empréstimo. Você me devolve quando puder. E se eu nunca puder? Seus olhares se encontraram, cheios de significados não ditos. Então considerarei um investimento no seu futuro, Arthur respondeu simplesmente. Antes que Clara pudesse protestar novamente, o telefone tocou. Era do restaurante, querendo saber como ela estava. Enquanto conversava, Arthur observou o pequeno apartamento. Era limpo e organizado, mas claramente apertado para duas pessoas. Na parede, algumas fotos emolduradas. Clara criança com os pais, Clara adolescente em uma formatura, Clara jovem em frente a uma faculdade, sorrindo com esperança. Quando ela desligou, parecia preocupada. Tudo bem? Perguntou Arthur. Sim, só... Estavam me avisando que não podem segurar minha vaga por muito tempo. Se eu ficar mais de uma semana fora, terão que contratar outra pessoa. O silêncio que se seguiu foi pesado. Os três sabiam o que isso significava. Vou para o trabalho amanhã, Clara decidiu. O médico disse uma semana. Arthur protestou. Médicos dizem muitas coisas, filho, interveio Dona Zélia. Na vida real, nem sempre podemos segui-las. Arthur olhou de mãe para filha,
percebendo a dureza da realidade que elas enfrentavam diariamente. Era um mundo distante do seu, onde decisões eram tomadas não pelo que era ideal, mas pelo que era possível. E se... Ele começou hesitante. Eu conseguir que seu emprego esteja garantido enquanto você descansa? Clara franziu a testa. Como? Tenho contatos. Posso falar com o dono do restaurante. Não quero favores especiais. Não é favor, é justiça, Arthur argumentou. Você é uma funcionária dedicada que precisa de uma licença médica. Isso deveria ser básico. Antes que Clara pudesse responder, Dona Zélia teve um acesso de tosse forte. Seu rosto ficou vermelho e ela levou a mão ao peito. Mãe! Clara correu para ela, segurando-a pelos ombros. Seus remédios, onde estão? Na gaveta, a senhora conseguiu dizer entre tosses. Arthur foi rapidamente até a cozinha, encontrou a medicação e trouxe um copo d'água. Clara ajudou a mãe a tomar o remédio, mas a tosse continuava. Ela não parece bem, Arthur observou alarmado. Precisamos levá-la ao hospital. Clara hesitou apenas um segundo antes de concordar. Chame uma ambulância, por favor. Tenho meu carro aqui, será mais rápido. Em minutos estavam no carro, com Dona Zélia deitada no banco traseiro, respirando com dificuldade. Clara segurava sua mão, o rosto uma máscara de preocupação. Para qual hospital? Perguntou Carlos, o motorista. Santa Casa, respondeu Clara automaticamente, pensando no hospital público mais próximo. Não, Arthur interveio. Leve-nos ao Hospital Albert Einstein. Clara olhou para ele, surpresa. Não podemos pagar por isso. Eu posso. Arthur, por favor, Clara, ele pediu segurando sua mão livre. Deixe-me fazer isso. Algo na intensidade de seu olhar fez Clara ceder. Assentiu silenciosamente, voltando sua atenção para a mãe. No hospital, tudo aconteceu rapidamente. Dona Zélia foi levada imediatamente para atendimento, enquanto Arthur cuidava da admissão. Clara ficou ao lado da mãe, ignorando seu próprio cansaço, concentrando-se apenas nela. Horas depois, quando Dona Zélia estava estabilizada e dormindo sob efeito de sedativos, Clara encontrou Arthur na sala de espera. Como ela está? Ele perguntou, levantando-se imediatamente. Estável. Pneumonia início, complicada pela condição cardíaca. Eles querem mantê-la em observação por alguns dias. Graças a Deus. Arthur suspirou, genuinamente aliviado. Clara sentou-se ao lado dele, exausta física e emocionalmente. Obrigada, ela disse baixinho, as palavras saindo com dificuldade. Sem você, não precisa dizer nada. Preciso, sim, ela insistiu, virando-se para encará-lo. Meu orgulho quase custou a vida da minha mãe hoje. Se continuássemos esperando uma ambulância para ir a um hospital público... Ela não completou a frase, mas não era necessário. Ambos sabiam a realidade do sistema de saúde pública. Não posso pagar por isso, Arthur, nem em 1000 anos. Não estou pedindo que pague. Não posso aceitar algo tão grande. Arthur hesitou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Clara, deixe-me contar algo. Quando saí do abrigo, prometi a mim mesmo que se um dia tivesse condições, ajudaria pessoas como eu. Não para me sentir bem ou por pena, mas porque sei como é estar do outro lado. Sei o que é depender da bondade de desconhecidos. Ele pegou suas mãos entre as dele, olhando-a nos olhos. Não estou oferecendo isso porque quero te comprar ou te impressionar. Estou oferecendo porque posso. Porque importa, porque me importo com você. A última frase pairou entre eles, carregada de emoção contida. Clara sentiu suas defesas ruírem completamente. Lágrimas que havia segurado por tanto tempo finalmente caíram. Tenho medo, ela admitiu, a voz quase um sussurro. Do quê? De confiar, de acreditar que algo bom pode acontecer, de me permitir. Sentir? Ele completou gentilmente. Ela assentiu, secando as lágrimas com as costas da mão. A vida sempre me ensinou que quando algo parece bom demais, há um preço a pagar. Nem sempre. Clara olhou para suas mãos unidas, sentindo o calor dele, a força, a segurança que transmitia. Estou cansada de lutar sozinha, confessou finalmente. Arthur a puxou para perto, abraçando-a com cuidado. Clara não resistiu. Pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se ser confortada, ser cuidada.
Ficaram assim por algum tempo, em silêncio, apenas absorvendo a presença um do outro. Quando finalmente se separaram, algo havia mudado entre eles. Uma barreira invisível havia caído. Vou cuidar de tudo aqui, Arthur disse. Você precisa descansar também. Desta vez, Clara não protestou. Aceitou quando ele a levou para um quarto de hospital vizinho ao da mãe, quando chamou um médico para examiná-la, quando insistiu que ela descansasse enquanto ele velava o sono de Dona Zélia. Enquanto adormecia, Clara percebeu que havia feito sua escolha. Não era sobre aceitar dinheiro ou ajuda. Era sobre permitir-se ser vulnerável, sobre acreditar que nem todos iriam decepcioná-la, sobre dar uma chance ao que sentia por Arthur. Era, talvez pela primeira vez em sua vida adulta, uma escolha movida pelo coração, não pela necessidade. Dona Zélia recebeu alta após uma semana de internação. Os médicos foram categóricos. Ela precisaria de cuidados contínuos, uma dieta específica e um acompanhamento regular com especialistas. Clara ouviu as recomendações com uma mistura de alívio e preocupação. A saúde da mãe havia melhorado, mas as novas exigências pareciam impossíveis dentro das suas limitações financeiras. Arthur permaneceu ao seu lado durante toda aquela semana, revezando-se entre o hospital e a empresa, coordenando reuniões pelo celular nos corredores assépticos, dormindo em cadeiras desconfortáveis nas noites mais críticas. Sua presença constante provocou uma transformação sutil, mas profunda em Clara. As barreiras que havia construído por anos começavam a se dissolver. Pronta para ir para casa? Arthur perguntou, entrando no quarto, onde Dona Zélia terminava de arrumar suas poucas pertences. Mais do que pronta, meu filho, a senhora respondeu com um sorriso fraco. O tempo no hospital havia criado uma inesperada afinidade entre eles. Clara observou a interação com um nó na garganta. Arthur não era apenas o bilionário disposto a ajudar. Ele genuinamente se importava. Precisamos conversar sobre alguns detalhes práticos, ele disse, sentando-se ao lado de Clara. Sua mãe vai precisar de acompanhamento constante por um tempo. Eu sei. Ela suspirou, passando a mão pelos cabelos. Vou ter que reduzir meus turnos no restaurante, talvez pedir algumas folgas. Na verdade, Arthur interrompeu gentilmente. Já cuidei disso. Conversei com seu gerente. Eles vão manter seu emprego, mas você pode tirar um mês de licença. Clara o encarou, surpresa. Como você... Digamos que expliquei a situação e ofereci compensar o restaurante pela sua ausência. Arthur, nós já falamos sobre isso. Escute. Ele pegou suas mãos entre as dele. Não é esmola. É apenas uma forma de garantir que você não perca seu emprego enquanto cuida da sua mãe. Quando voltar, tudo continuará como antes. Clara queria protestar, mas o cansaço dos últimos dias e a sinceridade no olhar dele a fizeram hesitar. Há mais uma coisa, Arthur continuou cauteloso. O apartamento de vocês não é o lugar ideal para a recuperação da sua mãe. As escadas, o espaço limitado... É o que temos, Clara respondeu, a defensiva voltando à sua voz. E se pudessem ter algo melhor? Temporariamente? Ele explicou que possuía um apartamento vazio em um condomínio no Tatuapé, não muito luxuoso, mas confortável, e principalmente térreo e adaptado para pessoas com mobilidade reduzida. Seria por apenas alguns meses, Arthur enfatizou. Até sua mãe estar completamente recuperada. E depois? Depois, vocês decidem. Podem voltar para o antigo apartamento se quiserem. Clara ficou em silêncio, processando a oferta. Era tentador, especialmente pensando no bem-estar da mãe. Sem escadas para subir, com espaço para se movimentar, com uma cama confortável. Posso pensar sobre isso? Claro, Arthur respondeu, escondendo sua decepção. Sem pressão. Na volta para casa, no confortável carro de Arthur, Clara observava a cidade passar pela janela. São Paulo nunca lhe parecera tão dividida. Os prédios luxuosos contrastando com áreas deterioradas, a riqueza e a pobreza convivendo lado a lado, separadas por muros invisíveis. No que está pensando? Arthur perguntou, notando seu silêncio. Em como nossas vidas são diferentes. Ela respondeu honestamente. Em como você pode resolver problemas com um telefonema, enquanto para mim são montanhas intransponíveis. Nem todo problema se resolve com dinheiro, Clara.
Mas ajuda, não é? Ela retrucou sem hostilidade, apenas constatando um fato. Arthur não respondeu imediatamente, reconhecendo a verdade nas palavras dela. Sim, ajuda. E é por isso que quero compartilhar o que tenho com você e sua mãe. Não para me exibir ou criar uma dívida, mas porque posso fazer a diferença. Isso não tem preço. Quando chegaram ao pequeno apartamento, Clara enfrentou a realidade que havia temporariamente esquecido. As escadas íngremes, o espaço apertado, a falta de conforto para alguém em recuperação. Dona Zélia, exausta após a viagem, precisou ser praticamente carregada até o 3º andar. Naquela noite, depois que a mãe adormeceu, Clara tomou sua decisão. Telefonou para Arthur. Aceitamos sua oferta, disse simplesmente. Pelo bem da minha mãe. A mudança aconteceu 2 dias depois. O apartamento no Tatuapé era modesto pelos padrões de Arthur, mas para Clara e Dona Zélia parecia um palácio. 2 quartos amplos, sala espaçosa, cozinha equipada, banheiro adaptado. É temporário, Clara repetia para si mesma, tentando não se apegar ao conforto. Arthur vinha visitá-las diariamente, sempre trazendo pequenos presentes. Flores para Dona Zélia, livros para Clara, comida de restaurantes variados para que experimentassem novos sabores. Em cada visita, a conexão entre ele e Clara se fortalecia. Numa tarde tranquila, enquanto Dona Zélia cochilava, eles conversavam na pequena varanda, observando o movimento da rua. Lembra quando me contou sobre seu sonho de voltar a estudar? Arthur perguntou subitamente. Clara sorriu melancólica. Um sonho distante agora. Não precisa ser. As inscrições para o vestibular de meio de ano estão abertas. Ela o olhou surpresa com a lembrança. Arthur, com a saúde da minha mãe, o trabalho... Sua mãe está melhorando a cada dia. O trabalho está garantido. E você merece realizar seus sonhos, Clara. Ele falava com tanta convicção, tanta sinceridade, que algo despertou dentro dela. O antigo desejo, adormecido por anos de lutas diárias, ressurgiu com força. Nem sei se lembraria como estudar, ela disse, mas havia uma fagulha de esperança em seus olhos. Pode começar devagar. Um semestre mais leve, algumas matérias de cada vez. Clara permitiu-se pela primeira vez em muito tempo imaginar um futuro diferente. Um futuro onde não apenas sobrevivia, mas vivia plenamente. Na semana seguinte, Arthur a acompanhou até a faculdade para buscar informações. O campus despertou em Clara um misto de nostalgia e ansiedade. Havia deixado aquele mundo há tanto tempo. Não precisa decidir agora, Arthur disse, percebendo sua hesitação. Apenas explore as possibilidades. Quando voltaram ao apartamento, encontraram Dona Zélia assistindo televisão, mais animada do que nos últimos meses. Como foi o passeio? Ela perguntou, observando a filha atentamente. Foi inspirador, Clara respondeu, um sorriso genuíno iluminando seu rosto. Naquela noite, após Arthur sair, Dona Zélia segurou a mão da filha. Ele é um homem bom, Clara. Não deixe o orgulho afastar algo verdadeiro da sua vida. É complicado, mãe. A vida é complicada, filha. Mas o amor verdadeiro é simples. Quando aparece, devemos agarrá-lo com as 2 mãos. As palavras da mãe ficaram com Clara durante a noite inteira. Pela manhã, tomou 2 decisões. Faria a inscrição para o vestibular de serviço social e, mais importante, permitiria que seu coração se abrisse completamente para Arthur. 2 semanas depois, Clara recebeu a confirmação de sua inscrição. Começou a estudar nas horas vagas, enquanto cuidava da mãe, cujo estado melhorava gradualmente. Arthur providenciou material de estudo, mas nunca impôs sua presença ou suas opiniões. Ele parecia compreender instintivamente quando se aproximar e quando dar espaço. A prova do vestibular chegou mais rápido do que Clara esperava. Na manhã do exame, Arthur a levou até o local desejando-lhe boa sorte com um beijo suave na testa. Você consegue, ele sussurrou. Confio em você. Durante 5 horas, Clara transformou anos de experiência de vida em respostas. Ao terminar, sentia-se exausta, mas realizada. Havia feito o seu melhor. Quando o resultado saiu 2 semanas depois, Arthur estava ao seu lado.
Clara tremia tanto que mal conseguia digitar seu número de inscrição no sistema. Clara Mendes, aprovada, serviço social, classificação, 7 no lugar. Por um momento, ela ficou imóvel, sem acreditar no que via. Então as lágrimas vieram, incontroláveis. Arthur a abraçou forte, compartilhando sua emoção sem palavras. Eu consegui, ela murmurou entre soluços. Realmente consegui. Eu nunca duvidei, ele respondeu, afastando-se apenas o suficiente para olhá-la nos olhos. Você é a pessoa mais forte e determinada que já conheci, Clara Mendes. Naquele momento, olhando para o homem que havia transformado sua vida não com dinheiro, mas com respeito e apoio incondicional, Clara tomou mais uma decisão. Segurando o rosto dele entre as mãos, ela o beijou. Um beijo que continha gratidão, sim, mas principalmente amor. Um amor que havia crescido lentamente, superando barreiras sociais, preconceitos e medos. Quando se separaram, Arthur sorria com os olhos marejados. Acho que também fui aprovado em alguma coisa. Ele brincou, fazendo-a rir entre as lágrimas. Passou com distinção, ela respondeu, aninhando-se nos braços dele. A nova estrada estava apenas começando, com desafios e incertezas próprios. Mas pela primeira vez, Clara não caminharia sozinha. E isso fazia toda a diferença. 4 meses se passaram como um sopro de vento. Clara estava sentada em uma pequena escrivaninha no apartamento que agora dividia com Arthur, na zona oeste de São Paulo. Não era um lugar luxuoso. Eles haviam escolhido juntos um imóvel simples, mas confortável, perto da faculdade dela e com fácil acesso ao metrô. A decisão de morar juntos não foi tomada no calor do momento. Depois da aprovação de Clara no vestibular, eles passaram por um período de adaptação. Arthur continuou visitando-as diariamente no apartamento do Tatuapé, enquanto Clara se preparava para iniciar os estudos. Dona Zélia, já recuperada, decidiu voltar para Ribeirão Preto para morar com sua irmã, que insistia há anos para tê-la por perto. Vocês precisam de espaço para construir algo sem uma velha doente atrapalhando, ela dissera com seu jeito direto. Clara protestou, mas no fundo sabia que a mãe tinha razão. Era hora de viver sua própria vida, sem culpa. Arthur garantiu que Dona Zélia teria todo o suporte médico necessário em Ribeirão, e Clara viajava para visitá-la 2 fins de semana por mês. No início das aulas, Clara enfrentou a insegurança de ser mais velha que a maioria dos colegas. Aos 27 anos, sentia-se deslocada entre jovens de 18, 19 anos. Mas sua maturidade e experiência de vida logo se revelaram vantajosas. Os professores notaram seu empenho, sua visão crítica formada não apenas por livros, mas por vivências reais. Acho que encontrei meu propósito, ela disse a Arthur numa noite, enquanto estudavam juntos na sala, ela com seus textos acadêmicos, ele com relatórios da empresa. Quero trabalhar com famílias em situação de vulnerabilidade. Ajudar pessoas que passaram pelo que passei. Arthur observou o brilho nos olhos dela, o entusiasmo em sua voz. Clara estava florescendo, deixando para trás a garçonete desconfiada e esgotada, revelando uma mulher forte, inteligente e compassiva. Você vai transformar muitas vidas, ele respondeu segurando sua mão. Você transformou a minha, ela disse, retribuindo o aperto. Arthur também estava mudando. O empresário focado exclusivamente em resultados dava lugar a um homem mais equilibrado, que delegava responsabilidades e reservava tempo para o que realmente importava. Ele reduziu sua carga de trabalho, passou a visitar o Centro Comunitário Novo Amanhecer com mais frequência e começou a desenvolver um projeto ambicioso, um programa de habitação popular com preços acessíveis, sem os vícios dos empreendimentos governamentais. É um projeto comercial, não filantrópico, ele explicava sempre que Clara mencionava o quanto estava orgulhosa. Mas pode ser lucrativo e socialmente responsável ao mesmo tempo. A diferença de recursos financeiros entre eles continuava enorme. Arthur era, afinal, um bilionário, enquanto Clara vivia com uma bolsa de estudos e a pequena mesada que aceitara receber dele para suas despesas. Mas haviam encontrado um equilíbrio. Ela não permitia extravagâncias. Ele respeitava sua independência. O apartamento, os móveis, o carro modesto que compartilhavam,
Tudo refletia essa negociação silenciosa, esse meio-termo entre dois mundos. Numa tarde de sábado ensolarada, Clara estava no pátio de uma escola municipal na periferia, coordenando uma atividade com crianças como parte de seu projeto acadêmico. Vestia jeans, camiseta e tênis, os cabelos presos em um rabo de cavalo simples, enquanto orientava os pequenos em uma atividade de arte. Desenhem como vocês imaginam o futuro, ela explicava, distribuindo folhas e lápis coloridos. Como vocês querem que o mundo seja quando crescerem? As crianças entre 7 e 10 anos mergulharam na tarefa com a seriedade que só elas conseguem dar a um desenho. Clara caminhava entre elas, oferecendo palavras de incentivo, ajudando quem tinha dificuldade, ouvindo as explicações fantásticas sobre casas em árvores e carros voadores. Não percebeu quando Arthur chegou. Ele ficou parado na entrada do pátio, observando-a em silêncio. Havia saído mais cedo de uma reunião para buscá-la, mas não quis interromper. Ver Clara em seu elemento, tão natural entre as crianças, tão luminosa em sua vocação, encheu seu coração de uma certeza tranquila. Quando ela finalmente o avistou, sorriu e veio ao seu encontro. Chegou cedo, comentou dando-lhe um beijo rápido. Queria te ver trabalhando, ele respondeu. É inspirador. Clara corou ligeiramente. Só estou orientando uma atividade simples. Está plantando sonhos, ele corrigiu, olhando para as crianças concentradas em seus desenhos. Está mostrando que elas podem imaginar futuros diferentes. Isso não tem preço. No caminho para casa, Clara mostrou a Arthur os desenhos que as crianças haviam lhe dado de presente. Casas coloridas, famílias de mãos dadas, árvores, animais, um mundo idealizado pela inocência infantil. Eles têm tão pouco, mas sonham tão grande, ela comentou passando os dedos sobre um desenho particularmente tocante. Uma menina havia desenhado uma casa com escritórios para adultos estudarem, como explicara. Como você, Arthur observou. Você nunca deixou suas circunstâncias limitarem seus sonhos. Clara sorriu, pensativa. Por muito tempo achei que sonhar era um luxo que não podia me dar. Sobreviver já consumia toda a minha energia. E agora? Agora entendo que sonhar é necessário. É o que nos mantém vivos, não apenas sobrevivendo. Aquela noite, deitados na cama simples que escolheram juntos, Arthur havia insistido em uma mais luxuosa, Clara vetou. Eles conversaram sobre o futuro. Não com grandes planos ou promessas grandiosas, mas com a tranquilidade de quem sabe que está no caminho certo. Sabe o que mais me surpreende em nós? Clara perguntou, aninhada no peito dele. O quê? Que deu certo. Que, apesar de tudo, das diferenças, dos mundos opostos, estamos aqui, construindo algo real. Arthur acariciou seus cabelos, pensativo. Talvez porque nunca tentamos ser um conto de fadas. Nunca fingimos que as diferenças não existiam. Ou talvez porque, no fundo, somos mais parecidos do que diferentes, ela sugeriu. 2 órfãos tentando encontrar seu lugar no mundo. Ele sorriu com a observação perspicaz. É por isso que você é perfeita para o serviço social. Enxerga além das aparências. Clara bocejou, o cansaço do dia finalmente alcançando-a. Te amo, murmurou já quase adormecida. Também te amo, ele respondeu, abraçando-a mais forte. Arthur ficou acordado por mais algum tempo, observando Clara dormir. Lembrou-se daquela primeira noite, há quase 1 ano, quando a viu ajeitando o uniforme no reflexo do vidro de seu carro. Como poderia imaginar que aquela imagem fugaz mudaria sua vida para sempre? O amor deles não era um conto de fadas. Não havia castelos, nem carruagens, nem finais mágicos onde todas as diferenças desapareciam como por encanto. Era um amor construído dia após dia, tijolo por tijolo, com concessões, aprendizados, paciência. Um amor concreto, tão real quanto as fundações dos prédios que Arthur erguia, tão forte quanto a determinação de Clara ao enfrentar a vida. E era justamente essa concretude, essa realidade, com todas as suas imperfeições e desafios, que tornava o que tinham tão especial. Um amor que não se escondia atrás de ilusões, mas enfrentava o mundo real de frente, transformando-o aos poucos, um dia de cada vez. Amanhã seria outro dia de trabalho para Arthur, outro dia de estudos para Clara. A vida seguiria seu curso normal.
com contas para pagar, compromissos para cumprir, pequenas alegrias e frustrações cotidianas. Mas agora caminhavam juntos, dois mundos distintos que haviam encontrado seu próprio equilíbrio, sua própria definição de felicidade. E isso, pensou Arthur enquanto finalmente fechava os olhos, valia mais que todos os bilhões do mundo. Uma emocionante história de amor que atravessa barreiras sociais em São Paulo, onde uma garçonete batalhadora, exausta de carregar o peso da responsabilidade familiar e cuidar da mãe doente, encontra um bilionário solitário e poderoso, CEO de uma grande construtora. O encontro casual revela segredos dolorosos e preconceitos, mas também mostra como dois mundos completamente diferentes podem se unir através da compreensão, respeito e amor verdadeiro. Uma narrativa tocante sobre segunda chance, superação e a coragem de seguir sonhos adiados, provando que o amor autêntico não é um conto de fadas, mas uma construção diária que transforma vidas.